Todos os anos, no fim de outubro, o mundo se veste de medo. As ruas se enchem de sombras, as máscaras ganham vida e por uma única noite a escuridão deixa de assustar para ser celebrada. Crianças correm entre as casas, pedindo doces e rindo entre os gritos. Adultos se fantasiam de monstros, de bruxas, de fantasmas, como se por um instante pudessem brincar com o que sempre temeram. Mas o que realmente significa o Halloween? É apenas uma festa? Ou um eco distante de antigos rituais esquecidos? Nesta noite, o medo ganha rosto, o passado desperta e o mundo se lembra do tempo em que a escuridão era mais do que um disfarce. Arquivo Dro apresenta Halloween, a noite em que o medo foi celebrado. Muito antes de ser chamado de Halloween, muito antes das abóboras, havia uma noite em que o mundo dos vivos e dos mortos se encontrava. Essa noite era conhecida como Samhain, o fim do verão e o início do frio. Para os antigos povos celtas, o Samhain marcava o ponto onde o sol enfraquecia e a escuridão começava a dominar. Era um tempo de colheita, de despedida e de presságio. Os celtas acreditavam que, quando o último fogo do outono se apagava, o véu entre os mundos se tornava fino, permitindo que espíritos cruzassem a fronteira invisível entre a vida e a morte. Para proteger suas casas, eles acendiam grandes fogueiras e deixavam oferendas às almas de seus ancestrais. Alimentos, bebidas e pequenas luzes eram colocadas à beira das estradas para guiar os mortos que vagavam em busca de paz. Mas nem todos os espíritos eram benevolentes. Havia aqueles que retornavam em busca de vingança, almas presas entre mundos, que se alimentavam do medo dos vivos, e foi daí que nasceu o costume das máscaras. Os celtas acreditavam que, ao se disfarçar, poderiam enganar os espíritos sombrios e caminhar entre eles sem serem reconhecidos. O rosto pintado, o disfarce, a fantasia não eram brincadeiras, eram rituais de sobrevivência. Naquela noite, ninguém dormia. As fogueiras queimavam até o amanhecer, enquanto histórias eram contadas sobre deuses, monstros e heróis que desafiavam a morte. O Samhain não era uma celebração do medo, era uma homenagem àquilo que o homem mais teme, o fim. Era um lembrete de que tudo tem um ciclo e que até a escuridão tem seu propósito. E assim, o primeiro Halloween nascia, não como uma festa, mas como um ritual para manter viva a chama da esperança diante da eternidade da noite. Com o passar dos séculos, o mundo mudou, mas o medo continuou sendo a força que movia os homens. Quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa, as antigas tradições celtas se tornaram um problema. A igreja via o Samhain como heresia, um portal aberto para o inferno e uma ameaça ao controle da fé. Padres e bispos observavam o povo se reunir nas colinas, acendendo fogueiras e dançando sob o luar. Para eles, aquilo não era um ritual de gratidão, mas uma invocação dos mortos e dos deuses pagãos que precisavam ser esquecidos. Assim, a igreja decidiu transformar o medo em doutrina. No século VIII, o Papa Gregório III instituiu o Dia de Todos os Santos, uma celebração cristã marcada para o dia 1º de novembro, um dia depois do Samhain. A estratégia era clara: substituir o antigo pelo novo, abafar o eco dos deuses antigos, com o som dos sinos cristãos. E aos poucos, o Samhain foi sendo absorvido,
deformado e rebatizado como All Hallows Eve, a véspera do dia de Todos os Santos. Mas nem mesmo a fé conseguiu apagar o medo. No coração do povo, as histórias ainda viviam. Bruxas, espíritos e maldições ainda percorriam as aldeias, ainda eram sussurrados nas noites frias, mesmo quando os sinos tocavam chamando para a missa. E então, o que antes era mito virou pecado. A igreja declarou guerra ao invisível e àqueles que ousavam falar com o vento, ou curar com ervas, ou entender os ciclos da natureza. Nascia a Era da Inquisição, o tempo em que o medo deixou de ser ritual, para se tornar perseguição. Milhares foram acusados de bruxaria. Mulheres, camponeses, curandeiras e todos os que ainda guardavam os antigos segredos do Samhain. As fogueiras mudaram de sentido. Já não protegiam dos espíritos. Agora queimavam pessoas. E com cada chama, a humanidade esquecia um pouco mais da sua origem. Mas o medo nunca se apaga completamente. Ele apenas muda de forma e espera o momento certo para voltar à superfície. Depois de séculos de medo, silêncio e perseguição, o mundo começou a mudar. Impérios ruíam, religiões se expandiam e o oceano deixava de ser o fim do mundo para se tornar uma ponte entre civilizações. No século XIX, um novo capítulo do Halloween estava prestes a nascer. Milhares de irlandeses, fugindo da fome e da pobreza, embarcaram em navios rumo à América, levando consigo histórias, símbolos e tradições do velho continente. Entre essas tradições estava o antigo Samhain, o festival que celebrava o fim das colheitas e o início da escuridão. Quando chegaram aos Estados Unidos, os imigrantes encontraram um país jovem, cheio de oportunidades e pronto para transformar até o medo em entretenimento. Aos poucos, o Halloween começou a tomar forma. As fogueiras das colinas celtas foram substituídas por abóboras iluminadas, e as máscaras rituais deram lugar a fantasias coloridas de bruxas, monstros e espíritos sorridentes. A antiga oferenda aos mortos virou um simples pedido: trick or treat, doce ou travessura. E assim, o ritual sagrado se transformou em brincadeira, o medo em diversão e o passado em lembrança. Mas algo permaneceu o mesmo: a ideia de que, por uma única noite, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ainda se tocam. O Halloween americano crescia junto com o país, impulsionado pelas ruas iluminadas, pelas lojas e logo pelas telas do cinema. O que começou como superstição agora se tornava cultura popular. O medo, finalmente, havia encontrado um novo palco. O Halloween atravessou o tempo e encontrou um novo lar nas telas de cinema. Nos anos 70, o mundo já não temia florestas escuras, nem espíritos à beira da estrada. Agora, o medo estava dentro de casa. Um novo tipo de ritual nascia, não ao redor das fogueiras, mas diante das luzes do projetor. O público se reunia em silêncio, esperando o primeiro grito, o primeiro susto, o primeiro corte de cena. Filmes como Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo transformaram o medo em espetáculo e o terror em entretenimento. O que antes era superstição virou cultura pop, máscaras, facas, gritos e música. Elementos simples, mas capazes de despertar o mesmo instinto ancestral dos rituais celtas. A diferença é que agora todos queriam sentir o medo. Nas bilheterias, o terror era sucesso e cada novo vilão se tornava um ícone.
O rosto mascarado que caminhava lentamente era o espelho moderno das sombras antigas. As luzes do cinema se apagavam e por alguns minutos o público viajava para aquele mesmo lugar onde o Samhain nasceu, o ponto entre a vida e a morte, entre a razão e o instinto. O Halloween deixou de ser apenas uma data e se tornou uma linguagem universal, uma forma de contar histórias sobre o medo, sem precisar dizer uma palavra, porque o medo é a emoção que todos entendem. Do cinema, o Halloween chegou à televisão, aos quadrinhos, às ruas, às escolas e mais tarde, à internet. De repente, o mundo inteiro se vestia de preto, acendia velas e ria do próprio terror. O antigo ritual de sobrevivência havia se transformado em uma celebração global e o medo, finalmente, havia encontrado uma plateia. Por muito tempo, o Halloween parecia distante do Brasil. Era uma tradição americana, vista apenas em filmes, nas escolas de inglês ou nas televisões ligadas em canais estrangeiros. Para muitos, era uma festa de fora, uma curiosidade exótica, um costume sem raiz aqui. Mas o mundo estava mudando. A internet encurtava distâncias, o cinema invadia as casas e a cultura global ganhava sotaque brasileiro. A partir dos anos 2000, o Halloween começou a ganhar força por aqui, primeiro nas escolas, com crianças fantasiadas de bruxas, vampiros e fantasmas sorridentes. Depois, nas baladas, nos shoppings, nas redes sociais. O que era estrangeiro virou diversão nacional. As abóboras se transformaram em gambiarras, as casas em cenários improvisados e as ruas em passarelas de criatividade. Influenciadores começaram a postar maquiagens elaboradas. Festas ganharam nomes em inglês e, aos poucos, o Halloween deixou de ser importado para se tornar adaptado. O Brasil, como sempre, colocou cor, ritmo e humor em uma celebração que nasceu do medo. Aqui, o terror virou espetáculo e o riso se misturou aos sustos. Mas o mais curioso é que o espírito da festa continuou o mesmo. No fundo, ainda celebramos o mesmo ritual celta, a mesma vontade de brincar com o desconhecido, de dar rosto ao que não entendemos e de rir daquilo que sempre nos assustou. Hoje, o Halloween é presença garantida no calendário brasileiro. Está nas escolas, nos bares, nos condomínios, nos filtros de Instagram e nas músicas que tocam em festas temáticas. Cada vez mais, a data deixa de ser apenas americana e se torna universal, porque no fim, não importa o idioma nem o país, o medo é a linguagem que todos falamos. Mesmo em um mundo moderno, onde a ciência explica quase tudo, há coisas que continuam sem resposta. Há quem diga que na noite de 31 de outubro, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos volta a se abrir, que as almas perdidas vagam pelas estradas e que os portões dos cemitérios devem permanecer trancados para evitar visitas indesejadas. Gatos pretos são vistos como presságios, espelhos são cobertos com panos e velas brancas são acesas nas janelas para proteger quem dorme. Nas cidades pequenas ainda se conta que ouvir passos no telhado à meia-noite é sinal de que alguém será visitado, e nas zonas rurais há quem jure ver luzes caminhando sozinhas pelos campos ou vultos parados nas encruzilhadas. As crianças riem, mas os mais velhos olham com respeito, porque o Brasil sempre foi uma terra de misturas, da crença indígena ao catolicismo, do folclore africano às influências europeias. Aqui,
O sobrenatural sempre encontrou espaço. Halloween apenas deu um novo rosto a velhos medos que já moravam entre nós. O medo do escuro, do desconhecido, do barulho no quintal, da presença que ninguém vê, mas todos sentem. E talvez seja por isso que o Halloween se encaixou tão bem aqui. Quando acendemos uma vela dentro de uma abóbora, estamos repetindo o mesmo gesto dos celtas, que acendiam fogueiras para afastar o desconhecido. Quando colocamos uma fantasia, estamos apenas tentando enganar aquilo que sempre nos persegue, o medo. E o mais curioso é que o medo nunca desaparece. Quando o relógio marcar meia-noite e o vento soprar nas janelas, lembre-se, o medo está ali, apenas esperando para ser compreendido. Porque no final, o verdadeiro Halloween não acontece nas ruas, nem nas fantasias, mas dentro de nós. E você acredita nessa história? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo e nos siga no canal.